Ó, negócio é o seguinte: golpe no Níger. Militares tomaram o poder no Níger. O general Tichiane assumiu o comando do país com o apoio das Forças Armadas na sexta-feira, dia 28. Enquanto isso, o ex-presidente Mohamed Bazoum está detido no Palácio Presidencial. A África prepara-se para a guerra. Após o golpe de Estado no Níger e a retirada do fantoche francês do cargo presidencial, a Organização da África Ocidental, CEDEAO, que está sob o controle total dos Estados Unidos e da França, anunciou que atacaria o Níger. Ontem, Mali, Burkina Faso e Guiné declararam conjuntamente que o ataque a Níger é um ataque a todos eles e que intervirão militarmente. Mas o mais interessante é a afirmação da Argélia de que também intervirá militarmente se o Níger for atacado. Hoje, o chefe do Estado-Maior do Exército Argelino chegou a Moscou para uma reunião com Shoigu. A Argélia provavelmente receberá armas pesadas da Rússia e do Irã através de seus portos. Os Estados Unidos e a França confirmaram que apoiam a intervenção militar da CEDEAO, confirmando de facto que estão a criar uma nova guerra no mundo, como na Síria e na Ucrânia. O mesmo esquema funcionou para eles quando destruíram a Líbia, mas hoje o Níger tem um apoio poderoso. Tá aí o mapinha, para quem é péssimo em geografia igual eu, tá aqui o Níger. A Argélia aqui já falou, aqui não. Nigéria não se envolveu, né? Burkina Faso falou, aqui não. Burkina Faso tá no fundo, né? Tá no. Ó, os de verde são os lados, são quem tá do lado dos americanos e dos europeus. Ah, Aí tem o Níger ali, o Mali, Burkina Faso e esses de vermelho aí que são os que em tese estão do lado da Rússia. Inclusive, daqui a pouquinho vai ficar mais claro que foram, no acordo de grãos lá, foram eles que foram os principais beneficiados pelo acordo com a Rússia. boa. Então, tipo assim, tá criando duas coligações de países dentro da África aí, nessa parte aí do Sahel. A terceira guerra tá rolando. É quase real, né, velho? O meta é real, Meta mano. real, mano. Meta real. E aqui, ó. Golpe no Níger. França anuncia que vai retirar cidadãos franceses do país. Ministra das Relações Exteriores afirmou estar preocupada com a onda anti-França que explodiu no país desde a derrubada do presidente Mohamed Bazoum. Cidadão da União Europeia também será resgatado. Cidadãos. A França planeja retirar centenas de cidadãos franceses e europeus do Níger nas próximas 24 horas, disse sua ministra das Relações Exteriores na tarde dessa terça-feira, dia 1º, dias depois de que uma junta tomou o poder no país da África Ocidental. Cara, hoje isso, né, bagulho? Tá quentinho, né? No domingo, De hoje. no domingo apoiadores da. Esse golpe aí tem um caráter muito forte anti-francês, porque a França ela ainda detém muita influência colonial, colonial mesmo, assim, em cima da África. E o Níger, ela ainda sofre até hoje esses efeitos. Eles consideravam que esse presidente que foi deposto aí, ele tinha esse caráter ocidentalista, assim, digamos assim, entendeu? Favoreceu o Ocidente. Pode crer, Putin faz acordo militar com 40 países africanos. Deu no poder 360. O presidente russo anunciou na cúpula Rússia-África cooperação militar e grãos gratuitamente para países africanos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a assinatura de acordos de cooperação militar com mais de 40 países africanos nesta sexta-feira, dia 29, no último dia da cúpula Rússia-África em São Petersburgo, abre aspas, com o objetivo de reforçar a capacidade de defesa dos países do continente, estamos desenvolvendo parcerias na esfera militar e técnico-militar, fecha aspas, disse Putin. Representantes dos países africanos foram convidados a participar de fóruns militares organizados pela Rússia, com o objetivo de se familiarizarem com equipamentos militares de última geração. E além disso, deu aí também, ó. Assino, como que não? Golpe no Níger. Não é, é Níger, né? Níger, né? Golpe no Níger
causa preocupação por causa da dependência europeia do urânio. Instabilidade pode diminuir possibilidades para a União Europeia impor sanções ao setor nuclear russo. O Níger é o segundo fornecedor de urânio para o Bloco dos 27. O golpe militar do Níger pode representar um desafio para a União Europeia, já que a instabilidade no segundo maior fornecedor do bloco pode levar a maior dificuldade em diminuir as importações de outro fornecedor do metal radioativo à Rússia, diz o jornal político. Especialistas em energia... Não. Pum Vin Nguyen, especialista em energia no Instituto Jacques Delors, em Paris, declarou ao político que a tensão no Níger poderá desincentivar ainda mais a União Europeia de adotar sanções ao urânio russo utilizado para centrais nucleares. O setor nuclear da Rússia tem ficado até agora fora dos vários pacotes de sanções à Rússia, já que vários países europeus usam combustíveis nuclear russo e, por isso, são contra essas sanções, abre aspas. Se a instabilidade no Níger continuar, isso irá certamente complicar a adopção de sanções ao urânio russo. Caraca, bicho. Enquanto isso aqui... Isso aqui é um fio? França lucra... É um fio explicando. É pra ler o fio inteiro ou só essa parte? Não, pode ler só o primeiro, que eu acho que o resto eu posso dar uma explicada. Beleza. França lucra 500 bilhões de dólares com imposto colonial na África. Você sabia que todos os anos a França arrecada para seus cofres 500 bilhões de dólares através do chamado imposto colonial na África? A taxação incide principalmente sobre os países francófonos e ex-colônias, em vermelho. Em vermelho? Essa é em azul, né? O cara era daltônico, eu acho. Ah, tá. Não, tem os nomes aqui em vermelho. Ó. Aqui, ó. Vermelho, 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 vermelho. Rola que a França também, ela controla as reservas monetárias desses países aí, tá ligado? Então a emissão de moeda deles acaba sendo vinculada ao próprio governo francês, que no final das contas é quem segura ou emite ou faz qualquer coisa com a reserva monetária dos países da África. Então, querendo ou não, é tipo um neocolonialismo através do sistema financeiro desses países aí, tá ligado? Caraca, bicho. E... Bases europeias no continente africano. Tá aí o mapinha, ó. Tá aí o mapinha. Caraca, olha o tanto de base, velho. Poucos países não tem base aqui, né, velho? Se fossem ONGs, pareceria Amazônia. Denúncio. Sugestões para debate. O Denis colocou aqui. A guerra Rússia e Ucrânia vai se desdobrar em um conflito na África? Outro ponto. A África está mudando de lado no contexto geopolítico mundial? E outro ponto. O golpe do Níger seria uma forma da Rússia afetar a produção energética da França? Caraca. Mano, está aberto a roda. Sara, se controle. Não, inclusive, Vini, eu trouxe até esse ponto aí, porque eu sei que a Sara curte muito essa parada da geopolítica ali da África e tudo, eu até trouxe esse ponto para contemplar isso aí, né? E aí, cara, na verdade, o que a gente está vendo assim é que está rolando quase que um desdobramento do conflito da Ucrânia com a Rússia aí, em que está rolando, para usar as palavras do Ian, dois ladismos aí entre alguns países entre alguns países aí que estão sendo agora apoiados pela Rússia e outros que estão sendo apoiados pelos Estados Unidos e pela Europa, né? Esse acordo de grãos lá do Putin, que ele aboliu o acordo de grãos, que antes a Ucrânia ela podia exportar grãos ali pelo Mar Negro, agora não pode mais, né? E aí falaram que ele estava usando a fome como um mecanismo de guerra.
por conta disso ele liberou os grãos e diz que ia dar para os países da África. Mas quais são os países da África para qual ele está doando os grãos? Que é justamente esses países que agora apoiar o Níger, né? Que é Burkina Faso, o outro Tem mais. Argélia. Então, esses países aí que são os que foram os maiores beneficiados com esses grãos, né? Sem contar que ele fez essa cúpula em que ele dava um apoio militar também. E também vale a pena a gente lembrar que aquele grupo Wagner, aquele lá que tinha o Perigozinho lá na Rússia, né? Esse grupo Wagner, ele tem muita presença em vários países da África, né? Tipo a E tu viu República... onde tava o Perigozinho? Ele tava lá, ele tava lá. Na verdade... Ele tava lá. Ele tava em São Ele tava em São Petersburgo. Petersburgo mesmo. Eu vi essa fita, ele tava lá. Pois é, né? Por isso que a gente não pode confiar em informação de CNN, né? Cara, agora deixa eu falar pra vocês. Sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é de estar dentro de um livro de história, mano. Porque assim, se liga nesse raciocínio aqui e vê se eu entendi bem a aula de história. Mano, Vai. o imperialismo moendo os países, né, velho? Os periféricos, tá moendo nós. E sempre quando, mano, um país se liberta do imperialismo e tal, é sempre nessas janelas de guerra, velho. Manja, porque os caras começam a entrar nos conflitos, aí começa uma guerra, abre uma janela, e aí os países que tá, mano, sendo moído pelo imperialismo, aproveitam essa janela e conseguem sair. Sacou o que eu tô falando? Não é assim que rola? Pelo que eu entendi de tudo que tá acontecendo, existe um apoio popular, parte da população apoia esse golpe, digamos assim, essa tomada de poder, por parte dos dos oficiais do Níger. Por quê? Porque a França está lá dentro, também com guarda e tudo mais, fazendo a segurança, mas eles estão lá no discurso para a população, que é para auxiliar no combate aos ataques terroristas, porque eles têm problemas lá com ataques com o Estado Islâmico. A França tá lá auxiliando da segurança, foi foda. É verdade isso que eles falam. É isso que eles falam, né? É isso que eles falam. Tô aqui auxiliando a segurança. Auxiliar na defesa aos ataques terroristas, que parece... Isso que você tá falando faz sentido, porque tem grupos jihadistas no Sudão. Então, de fato, tem ataques terroristas porque esses grupos extremistas estão lá, de verdade. Estão lá, de verdade. Eles não aguentam mais esses grupos. E a França, que era para ajudar, na verdade, só tá lá saqueando eles, sabe? Total. Ela só tá interessada no urânio. E parece que, tipo, a população se ligou. não só percebe isso, dada a degradação, provavelmente, ali do tecido social, e tá revoltada. E, portanto, apoia essa tomada de poder. Algumas cenas curiosas foram divulgadas, inclusive no G1 e tal, que eles não só estão levantando as bandeiras do Níger, mas também da Rússia. Entendeu? A própria população. Tem. Atacaram a embaixada da França lá também. Outra dúvida que eu tinha, a Algéria, que tá ali em cima, que a gente chama de Argélia, né? Uhum. Que tá ali em cima, eu acho que ela fez um acordo com o Brasil no setor de defesa no final do ano passado. E aí eu fico muito curiosa para saber o interesse dela nisso, se ela também está na pegada de defender o Níger. Porque muitos vizinhos ali do Níger já falaram que se tiver invasão externa, interferência externa nisso, eles vão defender o Níger, o golpe. Uhum. Entendeu? Vários países apoiando. Só que esses países também são os que estão alinhados à Rússia, ao bloco russo. Minha questão é se a Argélia também, porque a Argélia está recebendo apoio brasileiro, está com um acordo de cooperação de defesa com o Brasil, entendeu? Está recebendo apoio militar e em grãos também da Rússia. Essa questão dos grãos, o que estava acontecendo é que boa parte dos grãos, a Ucrânia, inclusive, olha a loucura, a Ucrânia, inclusive, estava em déficit na balança comercial em relação aos alimentos, da relação dela com a Europa.
ela pegava grande parte dos grãos, mandava para a Europa industrializava e vendia para a Ucrânia. Sim. Tanto que uma das reclamações que os Zelensky tem com a Europa é justamente isso. Que eles são um país em guerra e a Europa continua sugando deles. É loucura isso. E a Europa, mesmo, né? a Europa, A Europa não quer nem e saber. vocês acham que a Europa, Europa? vocês acham que a Europa É. e os Estados Unidos têm condições de abrir dois frontes? Como assim, dois Dois fronts frontos, aqui? mano, porque a guerra por procuração lá no leste europeu tá rolando ainda, né, velho? Os caras estão mandando arma pra lá, estão direcionando a mídia pra lá, pra contar a história triste de lá. Os caras estão direcionando lá. Também, mas eu acho que proxy war, né? Essas guerras por procuração é que nem comprar. É dinheiro de comprar fiado, tá ligado? Acaba nem fica pouco. Não, mas Porque querendo ou não, o povo que vai morrer, as coisas que vai pra lá, eles estão vendendo arma. É uma indústria que tá se alimentando dessa parada, não, tá então, ligado? mas o meta que O tá povo rolando que vai morrer é outra mas o meta que tá parada. rolando O das povo balas que vai não é, morrer não tá nem faltando aí. bala por causa disso lá na Ucrânia? Tá faltando bala lá na Ucrânia por causa disso. Os Zelensky não tá doido aí atrás do Lula por causa disso? Atrás de bala brasileira? Porque não tem mais bala lá pra trocar? Que a Europa não quer mais dar bala porque, mano, não tem como ficar produzindo bala. Os caras estão mandando dinheiro, estão mandando coisa de segunda mão, só que tá vendo o bagulho estourando, não vou deixar meu país resguardado pra ficar lá conversando fiado com um palhaço, né? Com o Danilo Gentili da Ucrânia. Não vou ficar nesse meta. Aí tá só mandando bagaço pra lá e agora? Mas aí também Mas tem que lembrar Desculpa. primeiro que o grupo do Prigozhin, da Rússia, tá um pouco lá, né? E tem outra que é a herança do Gaddafi. Porque lá na Líbia, o Gaddafi, ele era uma ditadura que estava muito, muito bem armada. E aí, quando acabou lá a parada na Líbia, vários grupos pegaram essas armas, isso aí se distribuiu na África. Então tem muita galera muito bem armada na África por conta da herança do Gaddafi. Até hoje ainda, né? Então, eu acho que munição aí, as coisas, tudo bem, eu não sei até quando vai, e se é uma guerra de longo prazo, igual isso que está acontecendo na Ucrânia, isso aqui seria diferente, né? Se seria outra dinâmica que aconteceria aí, né? Meu medo é os Mas eu caras. acredito que teria sim, Meu cara. medo é os caras com esses racismos deles doidos lá querer jogar bomba tática lá de nuclear, tá ligado? Porque os caras são folgados. Os caras não jogam na Europa porque é Europa, velho. Os caras não jogaram ainda umas dessas lá porque é Europa. Agora, mano, na África, Mas eu acho que os caras são racistas demais, Denis. Os caras não tá nem aí pra lá, não, velho. Os caras pra jogar uma lá só pra dar. Pra fazer graça, pra ficar zaralhando, é 2 palitos, velho. Mas sei não, cara. Eu acho que teria depois, uma outra hora eu falo. reprimenda muito forte se alguém fizesse isso. Eu até pedi pro Vini dar uma pesquisadinha pra mim, que agora a gente tá em live e não vou conseguir fazer. 15? Tá. Eu tinha pedido para ele dar uma verificada o quanto de dependência tem a geração de energia nuclear da França em relação ao urânio que é fornecido pelo Níger. E ele falou agora para mim 15%. É alta a dependência. Não tipo assim, é uma fração minoritária, mas ela não é desprezível. A França não tá fazendo suas riquezas vendendo Peugeot, isso aí é certeza, né? Pois é, E e ela aí são poderia mais um continuar meio. comprando esse urânio, entendeu? O que eles não querem é comprar do jeito certo, né? Considerando que um outro é comprador e um igual. Os caras querem Isso eles sugar, não os caras querem. querem sugar, os caras querem sugar o bagulho. Não, isso aí é mais um jeito do Putin pressionar energeticamente a Europa. Por quê? Porque o gás que fornece energia para a Europa já era pela Rússia. E aí agora esse gás não tá mais rolando, né? Esse canal aí não tá mais rolando. Não, E aí agora, aí eles estão fazendo o quê? Energia nuclear, energia carvão. E aí a energia carvão pega mal pra caralho, né? Eles ficarem taxando os outros países subdesenvolvidos que vocês são poluidores e eles utilizando energia carvão lá. Aí eles ficam na energia nuclear. E aí, essa fonte secando, ou ele vai ter que comprar o urânio de outro país, né? E no caso tem a Rússia, que pode vender para eles também, eles não vão querer. Eles vão ter o Níger, que não vai mais vender agora, né? Então eles vão ter que buscar outro meio, vai sair muito caro, talvez eles tenham que buscar outra alternativa poluente. E aí isso pressiona ainda mais energeticamente a Europa, tá ligado? Não, e sem então, contar isso é um que puta assim, jogo e sem estratégico. contar que é uma forma do Putin, da Rússia, começar
a fazer essa guerra lá da OTAN com eles lá, de procuração, começar a custar caro pros realmente mandantes, né? Como assim, tá, mano? Vocês estão aí metendo louco aqui, fazendo guerra de procuração? Pera aí que o bagulho vai chegar em vocês já já, tá ligado? O bagulho vai começar a azedar o caldo pra vocês já já. E começa a pressionar eles também, tá ligado? Até a hora que começar. Aí começa, né? Começa o francesinho e fala, mano, esse bagulho de ficar arrumando confusão tá ruim. O americaninho, mano, esse bagulho tá ficando ruim pra nós aqui, né, velho? Começa a colocar pressão nos próprios governantes, né? Porque o Putin também não tá numa situação confortável, ficar arrumando uma confusão lá, né, velho? Ele não tá numa situação confortável. Dizem que até esse negócio do Prigozhin com esse tal, porque dizem que o Putin ele é o menos radical, ele tá segurando os radicais, né? Dizem que o Putin tá segurando os radicais porque os caras querem Tem outro doidão A lá que falou de República, a Federação da Rússia tem essa característica, né? O Putin, sendo presidente da Rússia, ele tem essa dimensão de que a Rússia, na verdade, é uma federação de várias repúblicas, né? As pessoas não imaginam isso, né? E são várias culturas muito diferentes. Se você for para São Petersburgo ou para Moscou, muito provavelmente são cidades ou regiões bastante cosmopolitas. Mas a Rússia é composta pela Chechênia, pelo Daguestão, entendeu? Então, são culturas bastante tradicionais, muito específicas, controversas do ponto de vista ocidental, e que ainda bem que está dentro da Rússia que eles conseguem controlar lá, porque também deixar solto ia causar bastante problema, como durante muito tempo já causou. Então, já jogou o War, manja, né? Vladivostok. Tá. Claro, a questão que o Denis colocou e que você está se colocando também, Tamir, me parece bastante relevante porque a gente já tem visto alguns vídeos aqui em live, mas há muitos deles que estão circulando dessas manifestações públicas que os presidentes africanos têm dado nesses encontros internacionais, ligadas à preocupação deles e à vontade deles de fato, difundir a energia elétrica para toda a África. A Rússia acaba ganhando uma vantagem que o approach dela, né, a aproximação dela, não é só pelas vias de fornecer segurança, no sentido de fornecer armas e treinamentos e não apenas enviar tropas para lá, né? Mas também pelo fato de que ela tem interesse em transferir tecnologia, de implantar os sistemas de geração de energia nuclear na própria África, né? Então ela já larga na frente nisso. Aquele negócio entendeu? que eu tava... A França, que também tem tecnologia, não tá oferecendo isso. É aquele negócio que eu tava falando, né, velho? Os caras só se libertam assim, porque, mano, alguns países da África, coisa e tal ali, vivem numa espécie de colonialismo, colônia, né, velho? Tem país ali literalmente que é colônia, né, velho? É tipo, mano, é o Brasil, mano, 100 e poucos anos atrás, é colônia, tá ligado? Mano? Só falta ter um rei, tá ligado? Um rei europeu lá, que é esse caso mesmo, desse cara que correu lá, era um cara da União Europeia lá, presidente do bagulho, mano. Tipo, é um rei, meu, como se tivesse Dom Pedro aqui rolando. Era tipo... Não, pois é, aí, tipo assim, a Europa tem esse histórico de 500 anos aí de exploração em relação, de colonialismo em relação à África, né? Enquanto que a Rússia tem um histórico de ter apoiado vários grupos de independência desses países aí. Então, tipo assim, eles eram colônias, e aí a União Soviética, né? A Rússia não, a União Soviética, em determinado período, deu armas e apoiou grupos que fizeram a independência lá, né? E, tipo, aí tem vários exemplos. Aí agora tem a China, que vem dando apoio financeiro para essa galera. A Rússia vem dando arma e tudo. E aí foi a questão que eu coloquei lá. Será que a gente está numa tendência de que a África vai mudar no tabuleiro geopolítico para o lado oriental, digamos assim, que agora ela está posicionada no lado ocidental, né? Então, será que ela vai mudar a perspectiva dela em relação a essa geopolítica mundial? Então, o Brasil, ele saiu de uma dessas de colônia, coisa e tal, num rolê de guerra de europeu também, não foi? O rei vem pra cá, no Napoleão azaralhando todo mundo, né? O rei vem pra cá, nisso abre uma janela de oportunidade. E depois, quando o rei volta, aí, mano, já era, né? Poder dado não é o poder tirado. O Brasil saiu nesse rolê também, não foi? Os americanos também não saiu nesse rolê também, quando a Inglaterra foi lá tumultuar. Aí, mano, deixou os caras meio livres lá porque não conseguia dar conta que tava em guerra, gastando dinheiro com guerra. Daqui a pouco foi querer taxar os caras, taxar é o caralho. E aí nasce a revolução, não é assim? É sempre assim, mano. É um contexto de guerra. Os europeus começam a arrumar umas guerras doidas entre eles lá. E mano, as colônias falam assim: opa, esses caras estão arrumando confusão lá, tem uma brecha aqui pra nós.
É hora da colônia se revoltar e Exatamente. Os fazer a caras não conseguem parada. abrir 2 frontes ao mesmo tempo, né, velho? O bagulho começa a dar uma azedada, velho. Tô viajando demais? Eu faltei nessa aula de história? Mas eles têm alguns frontes e algumas prioridades. Todos eles estão em todas as guerras, né? Se a gente for parar para pensar, Sudão, Síria, essas coisas estão recebendo armas de todos os lugares, apoio de todos os lugares, enfim. Essa é a galera que gosta de fazer guerra. Eu acho que os Estados Unidos têm uma preocupação maior agora, que é a China. E eu acho que abrir esse fronte com a guerra da Ucrânia, eles não conseguem. Entendeu? Com a África, eu acho que eles não abririam um fronte tão grande assim. Acho que as coisas ainda vão se estabilizar ou de forma negociada, ou a intervenção que vai ocorrer não vai ser no nível que está acontecendo, do jeito que está acontecendo na Ucrânia, entendeu? É também que os Estados Unidos parou de ficar com esse bagulho de ficar. Parou nada, né? Os caras tá descendo bala em todo mundo mesmo, né? Os caras não parou com esse bagulho de ficar descendo bala nos outros, não, né? Eu achei que esse cara mais nesse bagulho de revolução, implantando gente da CIA, bagulho de interno. Eles estão mais nesse meta agora, né? De ficar fazendo confusão interna, arrumando uns Moro, umas Tabata Amaral. Eles estão nesse meta, né? Agora eles estão no meta de ET, mano. Eles Eles estão no estão meta cheios de de ET pra cracolândia lá. disfarçar com tudo quanto. Daqui a pouco sai coisa Só de... falando ET. Daqui a pouco sai coisa de ET mesmo. Fala aí, Sara.